Olá, meus amores, tudo bem? Voltei para gravar um vídeo que me foi pedido lá no Facebook para falar um pouquinho sobre a minha infância. Quem pediu esse vídeo foi Vanderlúcia. Um grande beijo, Vanderlúcia. E vou fazer esse vídeo especialmente para você que teve essa curiosidade de perguntar sobre a minha infância. Bom, os meus pais, eu sou a filha primogênita, né? Eu tenho mais um irmão, Ítalo. E somos só nós dois, não temos mais, só um casal. E os meus pais engravidou muito cedo de mim. Minha mãe só tinha 18 anos quando ela engravidou de mim. E eles eram muito novos, né? Muito inexperientes. Então, como eles não tinham nenhuma base fixa, né? A minha mãe acabou que teve que ir morar com a minha avó. Viveram juntos por 14 anos. Então, quando eu tinha 6 anos ou 7 anos, eles se separaram. Meu pai viajou numa viagem e não voltou mais. E minha mãe acabou que começou um outro relacionamento algum tempo depois de que meu pai viajou. Até aí, tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo, porque foi uma infância normal, onde teve brincadeiras, onde teve travessuras também, óbvio. Até então, tudo relax. Pra mim, quando meu pai viajou, ele trabalhava viajando, então pra mim, na minha cabeça, ele ia só uma viagem e ia voltar. Foi o que ele saiu dizendo a nós. Mas ele voltou 3 anos depois e já não voltou mais pra nossa casa. Até porque também minha mãe já estava com essa outra pessoa. Eles terminaram o relacionamento por telefone. Depois que minha mãe ficou sabendo algumas coisas e ela disse que ele não precisava mais voltar e ele realmente não voltou, né? Então, eu fiquei muito abalada quando meu pai viajou, porque eu era muito apegada a ele, né? É tanto que eu fiquei mal na escola. Eu sempre fui uma menina na escola regular, nunca fui aquela exemplo lá na frente, né? Mas eu sempre fui uma menina que tirei notas boas, que se dedicava. Então, meu rendimento escolar caiu muito, né? Em relação a isso, pela viagem do meu pai. E minha mãe começou um relacionamento com outra pessoa. Foi um pouco complicado em ver outro homem tomando o lugar do meu pai. Na minha cabeça de criança era isso, né? Ele estava tomando o lugar do meu pai. E eu não estava disposta a ver isso, né? Então, no começo teve uma resistência da minha parte, da do meu irmão também, óbvio. Mas o tempo foi passando e ele foi conquistando a gente. Por que esse parêntese? Porque ele foi conquistando a gente ele foi nos comprando, na verdade. Ele foi nos comprando, ele foi nos ganhando com as coisas que ele dava. Claro, criança foi sendo agradada, né? E ele foi cuidando da gente. Ele foi criando, foi cuidando. Tem muitas coisas ruins que aconteceu na minha vida foi ocasionado por ele, né? Mas ele também cuidou da gente, né? Quando eu precisava. Quando meu pai não estava presente, ele estava. Até então, depois foi tudo paz e amor, né? Porque, como eu disse, ele nos comprou, ele foi nos dando tudo que a gente queria materialmente, né? Tudo que a gente, eu quero uma boneca, eu quero uma roupa nova. E ele foi ali suprindo com coisas materiais. E, claro, também a gente tinha um laço, a gente teve um laço. E por muito tempo ele fez o papel do pai. Meu pai voltou, depois que meu pai voltou, as coisas começaram a ficar um pouco complicadas porque ele não queria que a gente fosse ver o nosso pai, porque ele tinha ido embora. E aí começou um pouquinho de conflito, né, em relação a tudo aquilo que eu já sabia, a tudo aquilo que já tinha acontecido na ausência do meu pai. Mas o meu amor pelo meu pai e do meu irmão também prevaleceu. Então, tudo tranquilo, vida que segue, né? E eu fui criada meio que mimadinha, sim, é verdade. Porque tudo que eu queria, ele e minha mãe dava em questão material. Em questão material porque não, claro, realmente não nos faltava nada.
A gente tinha tudo que a gente queria, a gente foi criado com muitas regalias, pode-se dizer assim, comida do bom e do melhor, roupa da boa e da melhor, mas faltava alguma coisa, principalmente em relação à nossa mãe, que ele tinha ciúmes da nossa mãe conosco, né? E indiretamente havia uma briga pelo sentimento dela e pela atenção dela, né? Mas até então, tudo ok. Tudo razoavelmente normal. Foi uma infância tranquila e turbulenta, como acredito, como a de todo jovem, de todo ser humano. Mas pra mim, a minha vida começou a ficar complicada depois que eu comecei a namorar. Sim. Ele não queria que eu namorasse. Ele não aceitava que eu namorasse. Ele não queria que eu namorasse com ninguém. E eu tive namorados sem levar pra casa justamente por causa disso, porque ele não aceitava, realmente. Eu era nova, né? Como eu já falei pra vocês aqui, vocês já sabem, eu comecei a namorar com o meu marido, eu tinha 14 anos. E ele não queria que eu namorasse. E eu namorava, assim, aquele velho fica, né? Ficava em galera, tive alguns namorados, mas não trouxe pra casa. Até então aí eu conheci o meu marido, que ele morava de frente à minha casa, e a gente começou a ter uma amizade, pode-se dizer assim, e que foi uma amizade colorida e foi se transformando em namoro e se transformando em amor. Durante 2 meses, eu acho, eu e ele, a gente namorou, assim, foi um namoro e um fica, meio enrolado, mas quando a gente começou a namorar de verdade, a minha mãe falou que meu namorado precisava pedir autorização a ele pra mim namorar. Foi um conflito muito grande, porque na minha cabeça ele não era o meu pai, como eu já estava ciente disso, que ele não era o meu pai, né? Mas pra agradar minha mãe, eu implorei praticamente a Beto que ele fosse pedir pra namorar comigo a ele. E depois de acho que 1 mês, Beto foi, né? Foi no jogo do Flamengo, ele até fala até hoje, foi no jogo do Flamengo que ele não tava prestando atenção em nada que ele tava dizendo, só tava focado no jogo, né? Mas então aí ele pediu, e ele consentiu, deu a permissão que eu namorasse com Beto. Porém, ele tinha condições. Beto, ele não podia entrar na minha casa. Ele tinha que ficar da garagem pra fora. E tudo bem, eu não questionei, porque o que eu queria no momento era que ele autorizasse que eu namorasse com Beto. E ele autorizou. Aí, meu celular queima o display, né? E aí minha mãe pede pra que ele vá consertar, o namorado dela, né? O meu padrasto, que ele vá consertar o meu celular. Daí ele foi consertar o meu celular. Quando consertou o display do celular, ele viu uma foto minha e de Beto no sofá. O sofá era na sala de janta lá dentro, né? E ele fez o maior auê, porque Beto estava dentro da minha casa. Então aí começa todo o conflito da minha vida. Por quê, gente? Porque a partir daí, a gente praticamente cortou relações, a gente discutiu, teve uma série de coisas que aconteceu na minha vida, muito triste, que mexeu muito comigo. A gente teve muitas discussões, muitas brigas, eu saí de dentro de casa, fui morar com a minha avó, passei uma temporada grande lá. E depois retornei pra casa, namorando ainda com o Beto, só que escondido. Eu passei a namorar com o Beto escondido, pra agradar a minha mãe e pra agradar ele. E meu marido, firme e forte lá, aguentando comigo, que ele iria ficar comigo apesar de tudo. Depois de um tempo ele viu eu e meu marido na casa da minha avó e fez a maior confusão do mundo todo. Fez uma maior guerra. A gente namorou acho que anos escondido,
Acredite se quiser, a gente passou anos namorando escondido dele, somente dele. Porque o meu pai sabia, minha mãe sabia, todo mundo sabia, mas ele não podia saber que a gente estava namorando. Pois é, passamos por tudo isso. Quando foi num determinado dia, ele passou por frente à casa da minha avó e eu tava com o Beto. E ele voltou pra casa e acabou todo o relacionamento dele com a minha mãe. Xingou, fez tudo que tinha que fazer. E quando minha mãe ligou já pra mim, desesperada, você, não sei o que, dizendo um monte de coisa. E aí quando eu fui direto pra casa e teve confusão. No outro dia, ele foi lá pra pegar as coisas da menininha que ele criava. Que ele cria até hoje, na verdade. E ele foi armado. Gente, pois é, ele foi armado. É muito complicado falar disso, porque não é uma parte feliz da minha vida. Feliz eu sou hoje, mas foi uma parte muito complicada, onde eu tive que passar por essa situação. Ele apontou uma arma pra mim, sim. Ele me xingou e eu retribuí o xingamento. E ele apontou a arma pra mim. Quando ele apontou a arma pra mim, a minha mãe praticamente se jogou na minha frente, fechando as janelas que estavam perto de mim. E ele guardou a arma e foi embora. Mas ele apontou a arma pra mim. Eu fiquei... Na hora, eu ainda lembro da sensação, eu fiquei gelada, eu vi... Meu Deus, pronto, eu vou morrer agora, não tenho o que fazer, ele vai me matar agora. E eu fiquei muito frustrada, gente. Eu passei alguns dias abalada de verdade mesmo. E com o passar do tempo, minha mãe, claro, me apoiou. Mas ao passar do tempo eu percebi que ela não estava à vontade com a situação de ficar longe dele, de ficar separado dele. Então eu tomei uma decisão que eu iria morar só. E foi isso que eu fiz. Eu já estava trabalhando e eu peguei minhas coisas e simplesmente sem nada eu fui morar só. E Beto prontamente falou, eu vou com você, você não vai morar só, eu vou morar com você. E aí começa a nossa trajetória juntos dentro de uma casa. Porque nós moramos, daí ele veio mesmo comigo. E daí então começou o nosso casamento. Nós fomos morar juntos por causa dessa situação. Essa situação teve que acontecer para que nós pudéssemos finalmente morar junto. E daí então depois casar no civil e na igreja. Foi assim a sequência do nosso casamento. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de saber mais um pouco da minha infância. Para Vanderlúcia, que me perguntou sobre a minha infância, adolescência, esse vídeo tá aí um pouco grande, mas detalhado com essas coisas. Tá bom, meus amores? Então, deixa o seu joinha aí se você gostou desse vídeo. E se inscreva no canal, é muito importante, gente, pra mim, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!